Hello, ladies and gents. É sexta-feira, novamente, e eu sou Yuri Kinjo e você está assistindo Kicking Ideas. Hello, ladies and gents, Yuri Kinjo here. I'm Yuri Kinjo, and soon here with me, Robert Kolke. I actually was really fast tonight. Hang on, just let me bring him in. In 3, 2, should be joining in a few seconds. Hey, hello, Yuri. Rob. Good evening. What's up, man? Just got home? Doing good. You just got home. I've been here for a bit. I just don't have the technical I came up the stairs running. Eu subi as escadas correndo, ok? Pessoal, isso que dá. Não vá no mercado na última hora, ok? Rob, tudo bem? Você teve tempo de se preparar para hoje à noite? Oh, yeah, I had a bit of time, just a bit of time to prepare. Vanessa's watching us. Hello, pessoal. O pessoal está começando a chegar. Rob, como sempre, eu gostaria de compartilhar isso aqui no meu personal profile, ok? Just so people can actually join in, ok? Então, só me deixa compartilhar aqui para que possamos oficialmente... Bom, já oficialmente começamos. Hello para todos que estão nos assistindo, ok? Ito Kazuto is also watching us. Hello, good evening. Bom, e hoje eu acho que algumas pessoas já sabem aí, já viram o nosso título, já estão mais ou menos alertas do que nós estaremos falando. Hoje é um assunto muito sério. Bom, vamos começar então. Primeiramente, eu gostaria de passar algumas novidades, ok? Yes, let's get the news out. All right. So, bom, além desse show semanal que nós fazemos, hello, Dixon. Dixon is watching us from Brazil. Oi, Dixon. Hey. Dixon, compartilha. You're like, come on, you're a brother, okay? So you gotta do it, okay? All right. Além desse show semanal que a gente faz, Dixon, isso aqui é bom para você, okay? So you're learning English too, okay? It's a good one for you to learn, Dixon. Yes, definitely. Bom, pessoal, além desse show semanal que nós temos toda sexta-feira à noite, por volta das 9h30, porque às vezes eu chego aqui correndo, nós também estaremos criando conteúdo durante o fim de semana, provavelmente para ser postado no sábado, para quem está aprendendo, ok? O conteúdo que a gente vai estar criando nos sábados, nos domingos, possivelmente, é um conteúdo de alguns minutos, ok? São algumas dicas rápidas de inglês. Certo, Rob? Really short stuff that we're going to do. They're going to help you with your Portuguese or your English, either one of them. We're going to produce some content for the Saturday. On Saturday, we're going to produce the content, upload it on Sunday, and it'll be mostly, I guess, video, but we'll probably add it to the podcast again. It's short episodes of the podcast. And then the longer versions of this is going to continue. It'll just be Fridays. Friday nights, we're going to always have a topic to talk about, and then we have a shorter bit of content that we're going to produce just for English learning. And that'll be out on Sunday nights, hopefully. Exatamente. E a nossa página, a ideia dela principal sempre foi aprender idiomas. Nós discutimos vários assuntos, pessoal, mas nós não somos autorizados para falar. Nós estamos falando sem autorização, né, Rob? Well, nós não somos especialistas em tudo, não em tudo. We're only really good at learning languages, and we talk about a lot of things that are out there. And it's like I said, we're just kicking the ideas. We're not actually trying to form your ideas. We're just trying to kick around the ideas. And your comments are as welcome as can be. I try not to be a very opinionated person. I try to base all my views on fact. And what I can, if I have some relevant facts that I can share, then that's what I try to do. So that's what we're going for today. E é claro que, exatamente, a nossa página é para aqueles brasileiros que gostam de usar o cérebro por inteiro, para americanos também que gostam de aprender coisas novas, ok? Vocês são bem-vindos, ok? Bem-vindos ao nosso anybody show. From anywhere, Rob, it doesn't matter if you're English speaker or Portuguese speaker, Spanish speakers, big salute to the Spanish speakers out there that are watching us as well. Hop on and learn 2 languages for the price of 1. And so this is your time, Spanish speakers, to really shine. The other thing is we both speak a bit of Spanish. I don't know about you. Eu hablo pouco de espanhol, for sure. See, I'm really confident in Spanish. Eu só sei as palavras feias. Right. So if you want to... Oh my God. Okay. So
Yeah, that's him, but nothing about that. That's okay. But basically, if you're a Spanish speaker and you want to comment in Spanish, go ahead and comment, because we're cool with that too. Mm-hmm. Yeah. Pessoal, eu só sei coisa ruim, não me pergunta o meu espanhol, que eu vou passar vergonha, Rob. Ok? Bom, Rob, em nosso curso, a gente também vai estar montando um curso de How to Hack Languages, como desmontar uma língua, como hackear uma língua. Right? Hacking languages. Nós estamos em fase de pré-produção, então continua ligado nessa live aqui, continua ligado nessa página, que você terá mais atualizações sobre isso. Right, Rob? And about the hacking of the languages, this is probably the most useful information you can get from us, which would be how to learn language. If you can't really understand this program because your Portuguese just isn't good enough, or your English just isn't good enough, then you're going to really like what we're doing for the basic levels, which would be for people who are just starting out, how to hack the language and get on board so that you can actually follow this conversation with just a bit of time. And we want to make that as short a time as possible. We want you to be able to speak as much as you can. So that's our goal. Yeah. E também nós estaremos organizando um meetup, um encontro pessoal, ok? Para quem está interessado. A localização já foi definida inicialmente, será em Nagoya, ok? Mas o número de pessoas é exclusivo. O número de pessoas é exclusivo. Portanto, se você tem interesse, nos avise, ok? Porque o número de pessoas, por enquanto, é um grupo fechado. Então, nos avise e nós estaremos passando para você a localização e a data. So yeah, we're going to get the dates, and location is already set. It's in Nagoya. We will have a small meeting room. So it's a very kind of, we would say, an intimate meeting with us. There would be very, very few amount of people that we can accept, but we will, be a first come, first serve kind of thing. Those who get in contact with us, we will give you the information, and we'll probably live it as well. It'll be on Facebook Live, but it won't be a part of the podcast, the word, most likely. Yeah. But it'll definitely be alive. Com certeza. Estaremos fazendo esse encontro aí, pessoal. Para quem está interessado, entre em contato, ok? Em Nagoya. Right? Beautiful. Right. Agora, é obrigatório para o assunto que nós iremos falar hoje, por ser um assunto extremamente sensitivo, um tópico muito sensível, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui, vamos lavar as mãos, ok? E eu gostaria de, inicialmente, deixar bem claro que o que a gente vai falar hoje, eu gostaria de passar para vocês que eu tenho um tremendo respeito por esse assunto, porque eu sei a dor que as pessoas passam, ok? E o que nós estamos falando aqui é, nós estamos tentando criar um pouquinho mais de consciência sobre o assunto, ok? Então a gente sabe do quão sensível o assunto é. Se você tem algum tipo de... hoje à noite nós estaremos falando de suicídio, ok? E, Dixon, eu sei que você sabe aí que, já perdemos alguns amigos, já perdemos um amigo com isso, ok? Tenho mais ou menos aí uma noção. So here's the thing, guys. We're basically going to touch a topic here that this is our trigger warning / disclaimer / don't take too seriously what we have to say on this. If you're going to be triggered on this in a bad way, if it's going to trigger some bad emotions, make sure that you understand that we're going to talk about something really sensitive, and this is a super sensitive topic because it's about suicide, and this is a super duper delicate thing for some people because they've passed through some kind of event in their life where they might have had to deal with this. So again, with the interest of that, we would love to talk more about this topic, but one thing to be completely sure, again, we're not authorities in this, we're not experts in this field, and so don't necessarily take what we say in a negative way. And if you are feeling suicidal in any way, definitely talk to somebody that is around you, or if you know somebody who might be feeling suicidal, definitely go for that. So that's what I would say. We are not authorities. We're not going to solve your problems. We're not going to make it so you don't want to kill yourself. All these things we will try to just touch on as a form of language learning. Okay, not necessarily.
anything else than that, okay? Provavelmente você deu a dica mais importante de hoje à noite. Se você está tendo, né, uma certa tristeza aí, fale com alguém, fale com um amigo, fale com a sua família, ok? O mais importante é você ter contato com as pessoas, ok? Bom, lavando as mãos dessa forma, tem mais uma coisa que é importante aqui de mencionar, é que hoje nós não estamos aproximando desse assunto do ponto de vista religioso, ok? Porque eu acho que nenhuma religião é a favor disso, obviamente. Então, exatamente por esse motivo, a gente está assim, deixando o lado religioso à parte. Eu sei que, né, é importante, eu acho que no Brasil uma das causas de não se ter um número tão alto, igual temos aqui no Japão, é talvez a religião, porque eu acho que o cristianismo pega bem pesado nisso, ok, Rob? Então, não tem a ver com a religião aqui. Today we're talking about this with a very secular way of thinking. We're not going into it from a theological point of view. So if you're into the theological, if you're a theist, if you're a religious person, this will not be for you particularly, because we're not going to be talking about it through the point of view, from a religious point of view. It doesn't mean that we don't think that there's some validity to that. In fact, one of the reasons that Japan might have such a high suicide rate is because of maybe the lack of a traditional religion that is 100% o Japão é muito against it. secular, certo, Rob? It's probably one of the more secular countries. It's completely secular. Yeah, this is the most secular country that I can think of, because there's no even the religions that they do have that nobody really takes them quite seriously. It's very much just kind of. É bem assim. Algumas kind of pessoas, acho que no Brasil tem muita gente. Tem muita gente no Brasil que fala assim, eu sou católico, mas na verdade nunca vai na igreja. É mais ou menos a mesma coisa aqui, ok? A pessoa fala, eu sou budista, mas não praticante. Alright. Então, bom, vamos entrar no assunto, Rob. Agora tá valendo? Let's go. Okay? That's right. Let's Agora go. É o assunto. Ok, pessoal? Então vocês já foram avisados, as notícias já foram passadas. Alright, beautiful. Yes. So, number one, Rob, ok? Yes, sir. Existe uma diferença entre suicídio, suicídio assistido e eutanásia. Confere? Segura aí que o assunto vai fazer sentido. For me, okay, so first of all, when you talk about it, you say there's a difference between suicide, assisted suicide, and euthanasia. And euthanasia, I would say, is very similar to assisted suicide, but the only difference might be that in euthanasia, somebody's suffering, and in assisted suicide, maybe, I mean, of course they're suffering, but they don't have like a physical suffering or kind of physical pain that they're going through. Exatamente. Normalmente, na maioria dos países, eu acho que é proibido, é ilegal, o Estado não permite a pessoa ter o direito de tirar a própria vida, tanto é que usam a palavra cometer suicídio como se fosse um crime, ok? Por isso fala cometer e não fala... Né? Dá um tom criminal para o negócio para falar que é bem errado mesmo, ok? Então, então, por isso que, nesse caso, se a pessoa faz sozinha, ela se afasta, né? E, infelizmente, chega a essa via de fato, então eu acho que seria o tal do suicídio, ok? O suicídio assistido seria quando tem intervenção médica, mas eu acho que o médico, ele te dá o medicamento, mas é você que usa o medicamento, ok? This would be like a euthanasia, right? A eutanásia seria quando, por exemplo, assim, não tem uso de medicamento, mas eles simplesmente eles interrompem o tratamento. E aí você vem a falecer por causas naturais, Okay, so for maybe it's a bit of a different kind of thing we got going here. Maybe in American English, and one of the way I understand euthanasia is maybe a bit different. Oh, somebody calling you? Okay, yes. Just let me decline this, okay? Yeah. I'm back. English might be a bit different than what we would define the assisted suicide as you just talked about them, because assisted suicide would be when you're trying to help somebody take their life, but euthanasia wouldn't be necessarily just stopping to take the treatment. Euthanasia would be very close to a medically
induced suicide. So there might be a difference in the meaning of the Portuguese talvez word tenha and pouquinho de diferença na nuance aí, né? Yeah. Outra coisa que é importante, Rob, eu não estava planejando, não sei se você trouxe alguma informação extra, não sei, ok? Mas eu não estava planejando entrar muito na questão, assim, na questão demográfica. Quem, qual idade... Eu sei que é importante isso também quando a gente trata desse assunto, né? Quais são os números, ok? Eu não estou pensando muito em focar nos números, porque os números já estão na internet. Se você entrar ali, você procurar os dados, eu acho que é fácil de você achar o resultado dessas pesquisas aí. Né, a parte demográfica. Mas talvez você tenha alguma coisa a acrescentar. Quer falar alguma coisa sobre idade, gênero, país? Yeah, sure. So, like, I did quite a bit of research about, the demographics of suicide and where it's the strongest and highest. Por favor, one of the things first of all, I mean, it's not an exact science either. I mean, it's quite vague in a lot of ways. For one of the reasons it's quite vague, yeah, because the information, it's hard to tell exactly how many are suicides and how many are classified as a suicide when it might have been a homicide or it might have been an accidental death. So they get a lot of them get classified as perhaps a suicide or perhaps an accidental death. So, but the numbers that were the highest in the world, I think it's like Sri Lanka. Has the highest rate. Has the highest rate of suicide in the world. Ásia. Yeah. Well, it's I mean, southern Central Asia. I mean, it's South Central Asia, which would be like underneath India, is a small island of Sri Lanka. I was actually planning to go do a mountain bike race over there this next year, hopefully. If I still can, I really want to. But yeah, it's evidently where they have the highest rate of suicide, and it's crazy. It's something like 36 people out of every 10,000. So it's a huge number of suicides. 35 mil pessoas, 35 pessoas a cada 10 mil pessoas, né? Yeah, so it's an insane mesmo assim, é muito alto. Yeah, it's no a Japão, huge number. Todo mundo sabe que o número aqui é alto, mas na China parece que também é alto, né? Right. Well, another one that was really surprising to me was like Mongolia is like number 3 or 4 in the world. Wow, and I never would have thought that. Mongolian people seem really happy, the ones I met. So I think it's again, happiness does not indicate that somebody won't commit suicide. There must be a lot of reasons for it, but yeah. Você tem alguma informação sobre o gênero? Se é mais homem, se é mais mulher? Yeah, categorically, it's more men that commit suicide than mais women. homem, né? Tem uma idade que é mais comum ou depende do país? That I did not really dig into. Entrou nos detalhes, né? But I would guess that it's probably, just off the top of my head, when adolescents tend to have adolescência, que surpresa. Achei que fosse tipo na sua midlife crisis que seria mais comum. Sabe? Probably the other, that would be another spike. I'll bet there's a couple of spikes. I mean, I'll bet that there's like it's very rare for talvez anybody. Adolescência, meio da vida e depois dos 80 ali, né? Right. Probably something. Talvez a entrada da fase adulta, né, também, Rob? A entrada da fase adulta é bem complicada. Eu acho que talvez ali a pessoa, né? Rob, agora eu dividi essa conversa nossa, né? Eu acho que eu tô mais focado na parte moral, na parte filosófica, na parte ética, mas eu tentei dividir, baseando nisso, eu tentei dividir entre, assim, coisas que eu não considero justificável, que eu acho que não seria tão justificáveis, talvez você possa... Acho que não... Vamos ver se tem algo que talvez seja justificável, ok? Então segura aí, tá? I'm sorry, I shouldn't laugh about it. There's really nothing funny about it, but I think that the idea of justified é o jeito suicide, que eu coloquei, né? Right, and the justification of suicide for me is quite... it's quite a difficult thing to rationalize. So let's see what we came up with. Okay? Alright. Ok, então, bom, tentando dividir para ficar mais fácil de entender, né? Eu pensei da seguinte forma: provavelmente existem razões, motivos psicológicos, motivos sociofinanceiros e talvez motivos físicos, para ficar fácil de entender, ok? Psicológico, sociofinanceiro e físicos. Dentro dos motivos psicológicos que eu acho que não seja justificável, entra a categoria de qualquer doença mental, ok? Seja ansiedade, desordem
bipolar disorder, bipolarismo, bipolar, eu acho que fala no Brasil, ok? Bipolarism. A maior de todas, que seria depressão, esquizofrenia, trauma, por exemplo, trauma, eu digo de, por exemplo, trauma post-traumatic disorder, trauma, por exemplo, você voltou de uma guerra e você está traumatizado com aquilo. Ou você sofreu algum tipo de violência, né? Algum tipo de abuso. Essa parte eu acho que entra mais na parte física, né? Let me go through those really quick. So we have the reasons. Alguma desordem de personalidade ou mental e alguma crise existencial com você. Right. So here's the list that we've come up with here, and mostly Yuri does most of the legwork on this. I just kind of comment on it. But the idea here is that we have the psychological reasons, as he laid out, would be the not so justifiable, but they are reasons why people commit suicide, and it would be, you know, kind of mental illnesses, anxiety, bipolar disorder, depression, schizophrenia, trauma, personal disorder, personality disorder, eating disorders, or existential crisis. And then the other ones would be like a social financial reasons that people might commit suicide. And it's basically like the bullying, the unemployment, debt, and social isolation, as well as family issues, and perhaps even a relationship problem could be some of the causes for that. And then one of the other things when we're talking about like trauma and some of the things that might be a part of that would be something like people who go to the military, who go see a lot of war, and they suffer a lot of anxiety or a lot of stress, and they come back with mental disorders that basically shell shock their system to the point where they can't continue living well. So yes. Por que eu não considero muito, Rob? Você já mencionou as questões sociofinanceiras também, que poderiam ser motivos, como, por exemplo, bullying, a pessoa sofrer, no Japão conhecido como ijime, né? Ou talvez por desemprego, essas são as questões sociais, ok? Ou por dívida, ou por questão de a pessoa estar socialmente isolada, ou talvez problemas familiares, ou talvez problemas dentro do relacionamento. Eu cheated, né? Fui traído, eu fui me abandonou no altar, não deveria estar rindo disso, ok? Ou alguma coisa relacionada a relacionamento amoroso, que eu acho que acontece muito. Pelo que eu vi, segundo os dados, o maior motivo, entre os 3 maiores motivos, está a depressão, que seria uma questão psicológica, né? A questão do relacionamento, né? De, por exemplo, marido e mulher, namorado, namorada, ok? Relacionamento romântico, ok? É uma das grandes causas. E outra causa seria financeira, ok? Muitas pessoas, principalmente no Japão, entram em pânico quando tem uma dívida muito grande, e eu estou falando de coisa muito grande, ok? Ou, por exemplo, perder o emprego, ok? A pessoa entra né? Esses são os 3 grandes motivos que levam a pessoa a uma tristeza gigantesca, ok? Bom, dentre esses motivos, Rob, eu não considero eles muito aceitáveis, porque eu acho que todos eles são resolvíveis. Eles têm solução, esses problemas, right? Então, faz sentido? Yeah, so okay, so as you're saying that, you know, that's something that basically the people would do these things, and why they're not necessarily justifiable would be because there's ways out of it. You can actually escape from pretty much everything on the list that we came here. They are, the majority of them would be something that you can treat, or that you can escape from, or that by your action you could actually change the situation, and the situation could improve. Okay? Yeah. Outra. É importante também mencionar, eu queria lembrar o seguinte, né, Rob? Imagina o seguinte, por que eu também falo que essas situações, essas circunstâncias são resolvíveis? Imagina que você está dirigindo, ou imagina que você está no trabalho, ou imagina que com o seu marido, com a sua esposa, o seu relacionamento em casa, ok? Às vezes acontece uma coisa, por exemplo, alguém te corta no trânsito e você tem uma alteração emocional muito forte, ok? Na hora você fica chateado, ok? Ou, por exemplo, a sua namorada
terminou com você, no momento você fica extremamente chateado, ok? Ou, por exemplo, no trabalho você tomou uma bronca gigantesca. Claro que vai te puxar para baixo, ok? Porém, Rob, as pessoas normais, né, elas têm digamos assim, a percepção dessa pessoa de felicidade, ela dá uma diminuída no momento, porém é temporário. As pessoas normais saem daquilo. As pessoas que, né, têm algum tipo de problema, elas não conseguem sair daquilo. Faz sentido? I get what you're saying. I get what you're saying, but I think also the one thing that you have to keep in mind. All right, I think everybody actually goes through a couple minutes of suicidal thought through their life. At least once in their life, they might have contemplated it, and some people might have contemplated it seriously. That what separates those who do and don't, well, it's actually not a lot. I think, personally, I think it's not a lot that separates them. The only thing that separates them is that some people, they take a second or two to calm down from whatever was making them completely distressed in the moment, and they take a second and calm down, and then they go ahead and get over that difficult time in their life. Pessoa ter uma sanidade mental. Né? Right, so they kind of have a little bit of spiritual or mental growth when that happens, and then that kind of helps them out through life, yeah. E às vezes, principalmente, eu acho que na adolescência, Rob, eu me lembro que quando eu estava passando pela adolescência, às vezes eu começava a pensar numa coisa e eu não conseguia parar de pensar naquilo, ok? Right. E eu ficava pensando naquilo o dia todo, eu estava ficando maluco com aquilo, ok? E eu estava ficando doido com aquilo, ok? E eu acho que é mais ou menos parecido... É mais ou menos parecido com pessoas que acabam, né, entrando em depressão. Eu nunca... You're spending a lot of time and focusing a lot of energy on what was negative is what I'm hearing from you. Exactly. And so, you know, I think that's what a lot of people, what actually happens to a lot of people that get into this. And if I speak from my own experience, I have to say, you know, my deepest I suffered from depression for quite a while, not diagnosed and not actually going to not actually going to the doctors and stuff. But people who know me quite well, and most of my students, they've heard me talk about depression and how it can affect your life and how to overcome it. And also, I mean, I would say that in a lot of ways I was quite bipolar for a long time. You know, I suffered quite a bit from that, and those are things that if you're not careful, they can really take you down. And one of the things that you can feel, if you're one of these people that's out there with bipolarism or they're suffering from depression, there are ways out of it. You can kind of bootstraps dig yourself out of it. And I know at the time it doesn't seem like you can. I know that it's a very difficult process and it takes a lot of energy and a lot Sempre tem solução. Yeah, but there is light at the end of the tunnel. And you just have to be willing to go and find it and look at it. And that is difficult. I mean, it is way easier said than done. But bem mais fácil falar do que fazer. Right. But the option is quite apparent. If you don't do it and you do, in fact, go through with suicide, then what you have happened is you've taken away the opportunity that you had to try. So it's kind of one of those things that you have to actually want to try to solve it. And if you do, then there is a way out. I mean, it might be difficult and you're going to be a stronger person afterwards. That I can say from my own experience, I'm a lot stronger. Eu vi uma pessoa fazendo um comentário muito interessante uma vez, não sei se eu li isso, essa informação chegou em mim, gostaria de acreditar de quem essa fala. Mas a pessoa disse o seguinte: se você conhece alguém, se você está com depressão, uma das maneiras de você resolver isso é você tirar alguém da depressão. Faça alguém sair da depressão que você também sai da depressão. Okay? Well, I think ajuda alguém a resolver o problema. Actually, on that one, Yuri, I'm going to say that's not necessarily the best não é assim, advice. Né? Não é assim. Not necessarily advice. Because assim. I think I helped a lot of people. I think I think that definitely makes a difference. It definitely helps you a bit. But porque talvez você se olhe, né? Right. I don't think that it's going to necessarily fix the problem, because in my experience, again, on my own experience, I helped a lot of people talk about it
and that has made me want to continue to stay alive and keep on going. But it did not cure my depression at all. In fact, it kind of made it worse at times. So I think that's one thing that's important to bring up. O Dixon está dizendo aqui que a depressão é o gatilho do suicídio. Tudo começa ali, né? Hello para Gabi. A Gabi disse oi, ok? O Dixon também falou que teve 2 perdas recentes, ok? Lamento. E né, uma pessoa eu sei quem é, infelizmente já não está aqui mais com a gente, ok? E né, então, assim, realmente, depressão tem que tomar cuidado, pessoal. Às vezes você, né, não consegue sair daquilo. Talvez a minha, né, dizer que seja, talvez não é tão fácil sair assim, ok? Eu nunca tive essa experiência, mas eu acho que seria importante a pessoa procurar ajuda, né? Acima de tudo, procurar ajuda. Well, that definitely, one thing I can say that has helped me was to actually talk about it and be realistic about what you're going through, and not be so in your head about it. If you let people know that you are suffering and that you have suffered from depression, then they're much easier. It's much easier to talk about it with somebody. If I bring it out of the blue, then somebody, you know, like when I say out of the blue means then people do nada. Out of the blue seria do nada, pessoal. Yeah. So if I bring something out of the blue, then they might not be ready for it. But if you have people who kind of know that that's what you're feeling, then you know that would be something that you might be able to work with for sure. Yeah. Bom, esses motivos psicológicos, né, às vezes, claro, em alguns casos, Rob, eles são inevitáveis. A pessoa não escolhe sofrer de uma determinada desordem psicológica. Então, nesse caso, eu falo assim, uma vez eu vi uma fala do George Bush, presidente George Bush Jr., ok? Ele disse, pois é, olha de quem, ele falou o seguinte, uma das bases da civilização é, assim, o mais forte, deveria ser pelo menos, né? O mais forte ajudar o mais fraco, ok? Então, se você está numa posição melhor, ajuda quem está precisando, ok? Essa seria uma das bases da civilização. Achei bem colocado. I believe that that's helpful. Again, I wouldn't say that is going to solve the problem in itself, né? But I would say that that's helpful in the treatment of the person. And you should definitely help people. And I think that perhaps that might be what's pessoal, não custa nada ajudar quem precisa. Yeah. Oh, and definitely go and help anybody you can. That will always feel good. Yeah. Agora, as questões sociofinanceiras eu também não aceito muito como uma justificativa, Rob, porque assim, dinheiro sempre vem e vai, ok? Dinheiro vem e vai. Right? Então não é muito de se preocupar. E a questão de relacionamento, o ser humano é complicado, Rob. It also comes and goes. I'm sorry. E outra, Rob, às vezes você tá triste, você deita e dorme e amanhã você acorda feliz. Então o ser humano é uma coisa bem misteriosa. Então não deixe isso, não deixe a sua tristeza, né, te bater, ok? Oh, definitely. Relacionamento pessoal não seria um problema. One of the things that I think is the most critical about this, and I say critical in the meaning of I think it's important, is that if your life is terrible without somebody, then maybe it's your perception of life without that person. Exatamente. É a questão do que eu te falei da bolha, você tá entendendo? Right. You just você have tá triste agora, mas você vai ver fora daquilo. Né? It's definitely it shouldn't end your perception of the world should not end with Rob, somebody leaving your life. Eu nunca tive muitos pensamentos suicidas, mas eu vou falar uma coisa horrível na internet. Eu já tive pensamentos assassinos quando a pessoa me corta no trânsito. Aí eu controlo. Yuri, you might want to talk to somebody about that. Eu preciso de falar com alguém sobre isso. Let me say, I think that one thing that I noticed about anger management, if we're going down that road, you might not have, let's say, suicidal tendencies, but you might have homicidal tendencies for people who
who cut you off in the traffic. I'll tell you one thing. Road rage is definitely a thing. We can talk about that one on another. Road rage, pessoal, é um fenômeno que existe nos Estados Unidos. Que existe em qualquer país civilizado onde tem muito carro. I've seen it everywhere. I've seen it everywhere. Road rage. I can't wait till the robots take over and we don't have to drive anymore. Não teremos mais road rage. Yeah, well, que é we quando might, a pessoa perde o controle emocional e entra numa briga de trânsito que nós falamos, tá? Seria o road rage. Yeah. Yeah. Bom, Rob, agora tem a questão física, ok? Right, physical reasons. Yeah. Fisiológica. Vai você primeiro. Okay, so we're talking about physical reasons why somebody might commit suicide, and again, I don't think that these are particularly good reasons, but I think that they are definitely some of the reasons that it happens. So if you know somebody that's having trouble with any of these, definitely go in and try to help out. We've written down here drug addiction, substance abuse, which for me is basically the same thing. Mesma coisa, yeah. Yeah. The next one would be genetics, which is something that is actually I hadn't really thought about, but it makes sense. If you have a genetic predisposition, that definitely could be something. If we look at all the Asian countries, they might have a genetic predisposition to this type of ideology. But I would really want to know more about that. E também, Rob, por exemplo, assim, a pessoa pode nascer com algum problema, alguma physical disability, né? Okay, yeah. Já tem ali na lista, né? Mas a pessoa pode geneticamente nascer, por exemplo, com um problema muito grande, que, né? Fisicamente, né? Isso aí pode afetar o psicológico dela. Then the next one we have is a terminal illness. When somebody has a terminal illness, that might trigger that they'd want to go out on their own terms, not on the terms of the illness. Chronic pain, if you're in pain all the time, then you wouldn't necessarily want to continue with life. And then a serious disability, maybe you lose the use of your body. And then the last one would be a terrorism, which would be not necessarily. I guess is that terrorism? Is that o suicídio? Por exemplo, assim, a pessoa ela quer se matar para proteger uma causa. Okay? Tem uma grande causa, ok? Então ela tá talvez brainwashed, ela sofreu uma lavagem cerebral, ok? Got it. Ela acaba entrando. Não acho justificativa para isso, ok? Não acho que seja. Né? Então, pessoal, só refrisando o que o Rob falou, ok? O uso de drogas pode, dependendo da droga que você usar, tem eu acho que bezoanfetamina, algum tipo de anfetamina pode levar você. Existem estudos que comprovam que a pessoa pode ter uma tendência maior ao suicídio. Né? For the use of what drug was that you're mentioning? Anfetamina, um tipo de... Amphetamines. Anfetaminas, Right. Metanfetaminas, né? Uso abusivo de qualquer substância química, né? Pode levar, por exemplo, o alcoolismo pode de uma certa forma, né, pode te levar, né, um abuso de substância, né? Rob também comentou da questão genética. Às vezes você nasce com uma predisposição. Hello, Davey. Right? Dave's here. Às vezes você nasce com uma predisposição genética ou você nasce com eu gostaria de saber falar physical disability em português. Eu acho que é algum problema físico, ok? Algum problema físico, ok? Que te impeça de ter, né, de poder desfrutar a vida, ok? Um defeito físico que, né, te impeça de desfrutar a vida. Ou, mais um motivo seria uma doença terminal. Agora, no caso de doença terminal, tem que tomar muito cuidado, Rob, porque é o seguinte, eu já vi muita gente falar que estava com doença terminal e amanhã tá vivo, ok? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Não é bem assim, né? I think eu acho que a pessoa que está doente não tem condição de julgar, Rob. Okay? Well, the thing is some people might want to go out on their own terms rather than let talvez eles falam morrer com dignidade, né? Right. Instead of going down sofrer, né? Outro motivo seria a pessoa falar assim, no caso, já mencionei algum defeito físico, mas também o caso de terroristas, né? A pessoa abraça uma causa uma causa construída, manufaturada, ok?
e lavam a cabeça, lavam o cérebro daquela pessoa, ela sofre uma lavagem cerebral, ela acaba né, perdendo a vida em nome de uma causa que não valia a vida dela, ok? Então, eu não acho esses motivos justificáveis de forma alguma. It doesn't necessarily have to be a religious cause. It can also be, you know, secular causes as well, right? I mean, sim, pode ser sim. Right. Às vezes, por exemplo, pelo Estado, né, a pessoa morre porque ela quer o país dela de alguma forma. Tá? Y'all know how I feel about statism. Exatamente. Há anos, muitos, no começo do século passado, tinha o IRA na Irlanda, né? Right. O Irish Republican Army. O Irish Republican Army, que também usava táticas, né, parecidas, né? E tem hoje em dia nós temos o ISIS também, né? Que usa bastante desse tipo de coisa, any kind of we've seen that used in Tibet as well. There's monks that have immolated themselves. There's a lot of things that we've seen as far as suicide as a kind of protest as well. So that's I guess would fit into that category almost. Então, com exceção dessas últimas categorias, a parte física, pessoal, uso de substância química, abuso de drogas, né? Eu acho que eu mencionei genética, doenças terminais, dor crônica, que eu acho que eu não falei, desabilidade física, defeito físico e terrorismo. Dessas, eu acho que as únicas que são mais, assim, que eu entendo o sofrimento, não concordo, mas entendo o sofrimento, seria doenças terminais, dor crônica, porque às vezes a dor, Rob, ela é produzida no seu cérebro e você não tem controle, você sofre, isso existe, ok? Você sofre uma dor física produzida pelo seu cérebro, Right. No, I've heard about cases somático like that. que fala, né? I've actually never e genético. A pessoa não tem controle disso. A pessoa não tem controle da genética dela. Então é compreensível. Não estou dizendo que, né, é justificável, mas é compreensível, ok? Right. Esses você não tem controle. Faz sentido? Yeah. Well, yes, I would say that those are probably that I understand where they're coming from. I don't necessarily agree with all of that because, again, I haven't studied it to the extent where I would be able to feel comfortable making an actual choice or a decision on this one. But basically, when you look at these physical reasons, they're definitely easier to understand maybe than some of the other ones that we pass through quite a bit. Porque a pessoa foge do controle da pessoa. We also have a list here that says about the almost or plausibly justifiable reasons for na verdade, só tem um item aí, porque as outras estão misturadas, Rob, mas só tem um item que seria uma causa plausível, uma causa compreensível pela qual a pessoa vem chegar a esses termos, seria quando você tira a sua própria vida para salvar a de alguém. Right, that's a self-sacrifice. É compreensível, Rob, ok? Principalmente, por exemplo, eu acho que um adulto naturalmente colocaria a qualquer momento a sua vida em risco para salvar uma criança ou para salvar uma pessoa que não tenha condições, ok? I can understand. Não é mais compreensível? Talvez, né, para quem mora em região de conflito, né, a pessoa facilmente pode se colocar uma situação de risco extremamente grande simplesmente para poder salvar alguém. Eu acho que so somebody here has written up about guilt being a reason that might trigger it. So I think that there's something to that. I think that might be one of the things that triggers depression as well as triggers a lot of the other reasons that we have here. But guilt is definitely something that is quite hard to deal with. Sim, a Michelle comentou que não tem justificativa para o assunto. Interessante. Mas ela acredita que tem o peso da causa e consequências. Você faz alguma coisa, aquilo provavelmente tem uma consequência, ação e reação. Por exemplo, se você fez algo ruim, ela diz, e não achou saída para as consequências do que fez. Você fez algo muito ruim. E você está falando de culpa, né, Rob? Guilt? Então, guilt. Você fala, só existe essa saída e a pessoa acaba chegando a esses fins, lamentavelmente. I think that if you're talking about this é um dos motivos, não é? É um dos motivos. Right. Oh, totally. I think that guilt is probably one of the main culprits. Rob, vamos deixar uma pergunta bem clara para todo mundo, tá? Digamos que você está num prédio, ok? Você está no alto de um prédio. E esse prédio, infelizmente, do andar que você está para baixo, está pegando fogo,
ok? Não tem como descer. Não tem ajuda de cima. Não tem como. Você só tem uma saída. Rob, você tem que pular de lá. Isso se classificaria como suicídio? I don't know. I guess. I think sometimes if you're in Pessoal, quem, né, vocês, né, de repente estão aí assistindo, pode, né, opinar, fica à vontade. Eu não sei, mas eu acho que I think a pessoa não tem escolha, tem? Yeah, I don't ou ela know. morre, I mean, ou like, ela morre. well, you know, again, it's like they would say, do you want Nós 4 vimos shots? isso, Rob. Nós vimos isso no 11 de setembro. Right, Pela 9/11. TV, ao vivo. I did see a couple of people jumping off there, which is again, you know, one of those things where you want to think you don't know. What I had a guy explain this to me. He said, you know, sometimes you really don't know how you're going to react in those Até que você situations. fique de frente à situação. Né? And in fact, nobody knows until you're actually in those situations how you're going to react. This is the same thing with courage and bravery. Some people would jump in front of the bullets meant for somebody else. Some people would run and push somebody else in the way of them, you know. And at the time, you wouldn't know Você só vai saber na hora. until you've actually gone and done it. Então, basicamente o que o Rob está dizendo, pessoal, é o seguinte: você só sabe da situação, se você vai pular do prédio em chamas ou não, se você for colocado naquela situação, ok? Você só vai saber se você vai pular na frente da bala e salvar aquela outra pessoa, se você ver a situação acontecendo. Então, é realmente difícil não tem como prever isso, né? Naturalmente. Right. Rob, existem outras coisas que podem ser levadas, outras circunstâncias que eu deixei à parte aqui, que poderiam ser levadas em consideração, certo? Quer passar pela lista? Are we doing the maybe justifiable? Or, okay, so saving somebody else's life? Other things to consider. Other things to consider. Okay, that's where we're at. Okay, great. So, good. So here's the other things to consider, and I'm gonna maybe just read this list, and then we'll have you comment on depois a gente volta nela. Right. Okay. So the first one is what if you're homeless? What if you're serving a life sentence in prison? What if you're too old to take care of yourself? What if you're quadriplegic or in a way crippled? And what if you're it's just, you know, you wanted to say it's your choice if you're free to do so or not. It's also is it ever justified as a moral issue? Okay. No, it's never justified. It's beyond a moral issue, okay? You live or die. Eu vou explicar isso, ok? Eu vou explicar. Okay, and the permanent coma, okay, and dementia. Those are some possible things to consider. Let's go through some of these, okay? Yeah. Ok, so, a primeira causa seria se você estiver homeless, ou morador de rua. Será que você seria uma justificativa para Okay, so first of all, I'm interested in this word homeless. You know, I think about this. George Carlin, which is a great comedian. If you haven't checked him out, you got to go check out George Carlin. He's a wonderful comedian. He died a while back. Inclusive, ele já se foi, right? Certo? Yeah, he's been dead for about 3 or 4 years now. But basically, he had a bit about homelessness. He says it's not homelessness; it's houselessness. Houselessness. He is interested in this because actually, when you say homeless and you think of the person without a house, if you don't have a house, then that's one thing. But if you don't have a home, not having a home means something a little bit different. Dessa forma. He says that basically, you if you don't have a home, it means you don't have people. You don't have anybody around you. You don't have anybody you don't have any friends. You don't have an idea like this. So a lot of people who might be houseless might still kind of have homes. But being houseless, right? Being houseless is difficult because you have physical restraints about your life. But being homeless is worse because you don't have anybody to call your family. Nossa, eu nunca tinha pensado assim, Rob. Yeah. So there's Rob tá comentando de um comediante americano, como era o nome dele? George Carlin, right? George Carlin, right?
George Yes. Carlin. E ele muito bom. Eu já assisti alguns stand-up dele, muito bom. E ele fazia a distinção da palavra, ele falava que a palavra homeless, ou morador de rua, homeless, na verdade é uma palavra que está errada, porque não existe homeless, existe houseless, né, que é uma pessoa sem casa. Quando você fala que a pessoa é homeless, ela não tem um grupo, ela não tem uma família, ela não tem quem praticamente gosta dela, pessoas próximas. Então essa palavra realmente deveria ser consertada, deveria ser houseless, pessoa sem casa, porque é o problema de moradia mesmo, né? E as pessoas acabam, por questões financeiras, aí, às vezes, morando, né? Perdendo a vida por isso, né? Porque às vezes no inverno, sei lá, o cara dorme na praça, Rob. Well, that's true too. But I mean, if you're homeless, you don't need to stay in the place you're at. You can move to a place where it's warmer. I mean, it's not that. I mean, it's not that hard. You can walk. People don't understand that you could walk from here to Fukuoka. It'd take you about a month, but you know you could do it. If you were homeless, you could definitely do it. Saia daqui em outubro. Saia de Nagoya em outubro. Right. You could get down to Uns Kumamoto. anos atrás, brasileiro morreu em Nagoya no frio, mas essa é outra história. Well, to be honest, again, with the homelessness and the houselessness, let's just go on this one. A lot of people who are homeless, and I want to tell you guys this. This is I lived a small, almost insignificant part of my life. I was homeless, but I would also say, Rob é uma caixinha de surpresa. Toda vez ele tem uma história nova. So when I was, and it was just a short period. I mean, I'm not talking about a long time. Didn't have a place to go. Didn't have any friends to crash at. I didn't have anywhere. Tinha família? Não. Okay. Né? Só você well, mesmo. Of course, everybody's got family, but I didn't have any to be close. So no, filhos. Oh yeah. Well, I'm not going to get into the timeline exactly. Okay. But the important thing is, I met a lot of other homeless people, and I found out very similar that most of them, and in my case, and in the case of them, it was homelessness because we didn't want to deal with having a home. You didn't want to deal with having those kind of things around you. So that's one thing that. Era uma opção, na verdade, né? Eu acho que, inclusive, há um tempo atrás eu vi um vídeo, não sei se foi você que me mandou, de pessoas, eu acho que no estado da Pensilvânia, não me lembro onde, que eles, por própria escolha, eles vão morar afastados, né? Eles vão morar. Right, they live off the land, living in off the grid. Yeah, off the gridders and stuff like that. A lot of the people I met, they were. It was crazy. The conditions that they lived in. I thought, they've been doing it for quite a long time, and they were young people. These aren't people that were like with problems, mental problems or anything. They just really wanted to be off the grid and off of the main way of doing things. It's really interesting because they weren't. They weren't uma maneira not alternativa de viver. Yeah, it's an alternative part of life. So I don't think that necessarily homelessness is akin to suicide. I don't think that they might definitivamente have não, exatamente, não deveria levar você ao suicídio. Yeah, Rob, they're not necessarily there. Prisão perpétua ou morte? Você escolheria qual? Well, I mean, you can always escape. Eu vou de prisão perpétua, ok? Eu acho que morte, Rob, é game over mesmo. Yeah. We don't know what's on the other side of that. Eu posso ser produtivo na prisão. Eu posso ser uma pessoa produtiva na prisão. Então, definitivamente não justifica. Right. So, if you're in prison and you're considering suicide, I think this is a bad idea, simply because you could escape at the very least. I mean, I don't think that the state has the right to hold you indefinitely. I think that's a cruel and unusual punishment. If I was going to argue this, I would argue cruel and unusual punishment every single time. It's unconstitutional. Até tema interessante, prisão, Rob. Yeah, let's go for that next time, maybe. Talking about prison next time. But I don't think this is justification at all, or even really something that you consider. There's so many factors inside the prison, which would be like the life inside of the prison could be worse. We say like North Korea is one big prison for the entire country. Should they all commit suicide? I don't think so. I think they should try to figure out a way out of it. Eu já vi alguns dados que a prisão, na verdade, piora a pessoa, não melhora a pessoa. Yeah, well, that's again, it's another topic for us to touch, but I think então, the prisons vai entrar lá, system... mas não, né, não entre
se eu tivesse que escolher entre prisão perpétua e pena de morte, obviamente eu iria de prisão perpétua. Okay? Go for the prison. Yeah, you can definitely figure that out. Agora, o próximo é mais complicado, Rob. Yeah. O próximo seria se você já tem uma idade avançada e você não consegue se cuidar mais. E você acaba se tornando um peso para sua família. Muitos idosos no Japão no Japão é bem comum as pessoas, né, principalmente idoso, né, tirar a própria vida porque sente que é um peso para a família. Eu entendo. Well, this is something. No, like this is absolutely not something that's new. This has been around since ages. I mean, we're talking about the old days. Like, what would people that were kind of in their older age? They would go off and they would go on their long walk. You know, this was their final long walk. They'd go for a big long walk. They'd either get eaten by a bear or they'd do something. But it was kind of like the way that they would liberate the tribe from their weakness. They get taken out by a predator of some kind. Which again, I don't think that's necessarily suicide. I really don't. I think that there's if you die trying to stay alive on your own reconnaissance, on your own abilities, then that's not suicide. That's death by an animal. Não, com a morte natural, né? Uma causa natural. Se você se afasta e morre por outro motivo, não é suicídio, né? Right. And so one of the things that I would say for people, if you're a very old age, before you get to that point, let's back this up a bit. If you're my age, if you're 40 years old, okay, let's say you're 40 years old. 40 anos, okay. Right. Okay. If you don't already have a family and you're not taking care of a family, then maybe you don't have a problem with this, and you're going to end up being like old and be a person of the state's going to take care of you for a while. But what I want to really say is this: if you have kids and you don't do a good enough job to make them want to take care of you when you're older, this is the key. I mean, all of you people out there, and this is again, I say all these people out there, myself included, who have kids. If you make it so that their life is awesome when they're growing up as a child, and you make it so that their life is awesome and they become successful adults because you've worked hard to help them to become successful adults, then they're gonna feel not only an obligation, but they're gonna feel happy to take care of you in your old age. Because if you did a really good job, if all their memories of you, are of you being a great guy or a great mom, then they're going to have no problem coming back and taking care of you. So I don't think this is necessarily something that has to drag you down. I think that you can definitely go into, this is one of the reasons I believe in peaceful parenting, which is what we talked about before. Is if you do a good job as a parent, you're not going to feel this. You're not going to feel this way. And I think that this is one thing that's very key. Basicamente, pessoal, assim, entrelaçando com a conversa da semana passada, que foi sobre cuidar de filhos de uma maneira pacífica, né? A questão aqui agora seria o seguinte: será que, por exemplo, se você está muito velho, né? E se torna um peso para sua família, será que é uma justificativa para você querer terminar com a sua vida? E no ponto de vista do Rob, que eu achei também acho que faz muito sentido, primeiramente porque isso já existia há muito tempo atrás, já era algo que acontecia, as pessoas saíam e voltavam mais por algum motivo natural, as pessoas acabavam morrendo. Porém, né, se você se você tem por volta dos seus 40 anos aí, né, e talvez não tem filhos, optou ficar sozinho, talvez você vai ter que depender do Estado aí mais para frente, né? Agora, se você está criando seus filhos e faz um trabalho legal, você é um bom pai, uma boa mãe, e você fez o máximo para que seus filhos pudessem, né, crescer, cresçam bem, para que eles possam ter, não vou dizer ter sucesso, mas para que eles possam se dar bem, né? Se tornar cidadãos
saudáveis, né? Possivelmente os seus filhos, tipicamente, eles não vão te abandonar, eles vão retornar e eles vão cuidar de você também, naturalmente eles vão, né? And definitely in this situation, you will not necessarily feel like a burden because you'll have earned it. You'll have earned it. Você não vai sentir peso para os seus filhos, né? You're going to feel like, okay, I did all this work, and then you're not a difficult thing because you've raised children that are very successful. Yeah. Sim. A próxima questão eu coloquei de propósito porque eu sei que você tem essa tendência libertariana, right? Right. Então, a linha que eu coloquei ali, pessoal, foi o seguinte, coloquei para o Rob ler de propósito, meu corpo, minha escolha. Right. Será que não seria, assim, a maior de todas as liberdades não seria poder decidir isso ou não? Well, yeah. Do ponto de vista libertarian. Well, so for me, the way I would look at it is, yes, you have the right to do whatever you want with your own body. This is fundamental. Mas não faz isso certo, né? Well, I would say that there are some moral reasoning for not, for sure, because the point is that you don't know you can't quantify, especially in the young age. In the young age that I am, maybe I'm 41 years old almost, and I can't necessarily quantify all of the good that I could do in the world. I can't necessarily quantify all the bad that I could do in the world. But what I can say for a fact is that if I remove myself from society from because of my own weakness or my own, again, I think choice. Again, I think that there's a certain point where suicide becomes also, and this is where it's something that I believe quite firmly, is it becomes the meanest and most brutal form of revenge that exists. And I think that when people engage in it, that it is a horrifying thing to do if you have a family. If you're a family man, if you're a man with kids, if you're a man with kids or you're a man with a family, eu vou querer repetir isso que você está falando. Do not do this to your kids. Do not do this to your family, because at the end of the day, this is an aggression. This would be a type of aggression that you put towards your family. That's how I view it. Basicamente, o que o Rob está falando, pessoal, quando você escolhe chegar a esses termos, não é uma questão que só depende de você, porque você pode estar magoando muito outras pessoas. Você está magoando muito outras pessoas, magoando seus filhos. Você está tirando o direito deles de, talvez, crescerem com você, ou de talvez, sei lá, tem pessoas que falam, eu não tive a oportunidade de conhecer meu avô, minha avó, porque ela me tirou essa oportunidade, né? Meus amigos, né? As pessoas que te amam, então. Well, exactly. I think it's one of the things that why it's so hurtful for people. Why it's one of the reasons it's so hurtful for people. It is in fact an aggression towards them. And it puts you in a catch-22. You a lot of times we say catch-22, which means you're in a I don't really even know what the terminology of that came from, but it basically means that you're in a situation that's horrible with or without. And what you decided to do is say, like, okay, I'm gonna take this horrible thing that I'm gonna do to you is so brutal and so bad, and yet the person can't really be that angry at you because, again, they're sad because you're gone. So it puts them in a situation where they cannot be completely angry at you and they cannot be sad, and they have no way of getting back at you for what you just did to them. And this is it's particularly damaging for those who live on. So I would say, yes, it's a brutal form of revenge, but it's also a kind of thing that is something that you're not going to be hurting those people. Sometimes the people who you really wanted to hurt are the ones that you're not going to hurt. Não, eles não se importam com você. And you're going to hurt the ones that are the closest to you, the ones that love you the most, the ones that care about you the most. And that's where you really have to put that into perspective. Não tinha pensado nisso. Mas se você faz como forma de vingança, pessoal, você não está ofendendo as pessoas
que você quer ofender por ser vingança, ok? Você acaba ofendendo, você acaba magoando as pessoas que gostam de você. Então, é um resultado bem, né, oposto do esperado. E o Rob mencionou uma expressão, catch-22, né? Você coloca as pessoas que você gosta numa situação de catch-22, que quer dizer assim, não importa o que você faça, você coloca a pessoa na situação ruim, ok? Porque elas vão ficar chateadas com você, mas ao mesmo tempo vão ficar tristes, né? Então, de todo jeito, fica ruim, né? Para quem continua vivo, né? Então, definitivamente não justifica. Coma. E se a pessoa estiver em coma? Coma permanente. Again, that's a bit different because somebody else is taking a pessoa the não tem decision escolha, for né? you. Right, you're not really taking that. But I would Mas say, agora, consciente, Rob, consciente. Se você entrasse em coma, se eu entrasse em coma, pessoal, se eu entrar em coma, por favor, não me desliguem, eu quero viver. Ok? Não me desliguem. But yeah, again, sometimes you're conscious in the coma. I've heard about that. I've heard about people being conscious within the coma. And actually being able to hear and actually being able to, they just can't respond. They're kind of trapped in their brain, but they don't want to die. And then people turn off the plugs or they stop feeding them or whatever, and they just kind of starve to death or whatever it happens. So it's actually a really horrible thing to think about. I would hope that, I would really sincerely hope that this doesn't happen to me. Again, it would be a horrible thing to happen. Mesmo. Yeah. Which is one of the reasons I always wear my bicycle helmet, although they say that... Exatamente, ou seja, eu acho que você não queria que te desligassem também, né? Right. I mean, if you can kind of dig your way out, that'd be great, yeah. Tem pessoas que voltam do coma daqui 20 anos, né? Já ouvi alguns casos assim, né? Claro que é complicado, tem gastos médicos e tudo isso, mas se possível, eu gostaria de continuar, ok? Se não possível, todo mundo, né, uma hora você tem que ir, né? Agora, demência, ou demência, né? Demência, pessoal, em inglês é quando você está com uma idade avançada e você começa a ficar... você começa a ficar esquecido das coisas, né? Definitivamente eu não acho que seja justificável, porque simplesmente você não está no seu melhor estado mental para julgar nada. Well, again, I think that on this one, maybe it might be a reason that people want, like, I've heard people say, if I ever get like that, please take me out and shoot me. That's what they used to say. Wow. A lot of old people say, duro de falar assim. If I ever get as bad as that, well, I can also understand. Se eu ficar idade avançada e demente, me leva para fora e me... Não é bem assim. I mean, this is the thing. Like, let's go to the zombie apocalypse ideology. Let's say there's a zombie apocalypse and I turn into a zombie, right? Okay. If I turn into a zombie, I might say, right? If I get bit by a zombie, and I know that I'm going to turn into a zombie, do I shoot myself before I turn into a zombie, attack everybody? Those are the kind of things. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Right. Pessoal, se você foi mordido, porque entrar nessa idade avançada, entrar em demência, seria a mesma coisa que se tornar um zumbi. Essa é a comparação que o Rob está colocando que eu achei boa. Se você é mordido pelo zumbi, será que você tem a escolha de, né, acabar com você antes que você se torne um zumbi? Ou não, eu viraria zumbi, eu não tenho problema em ser zumbi. Ok, tranquilo, continuaria tranquilamente como zumbi. Rob, eu coloquei uma última questão aqui para a gente já aproximar do final, ok? Que é mais para os homens, ok? Então eu vou fazer para você, ok? Pessoal, eu tô colocando essa pergunta aqui por uma questão só para poder lighten up, assim, para dar uma descontraída no humor, ok? Para melhorar um pouquinho, mas para os homens existe uma preocupação, meninas, perdão, eu vou falar. Oh, God. Oh, God. I just realized what you wrote down. Ok, para os homens, ok? Se você perdesse o seu pipi, você desistiria de viver? All right, so this is the thing. I can't believe Yudi put this out there. And okay, so the bonus question, I guess he wants to liven this up a little bit, make it a little bit lighter. Basically, if you lose your manhood by some way or other,
this is mostly for men, but I would say let's put this on the table for women as well. Let's not let men be the only one. That there is in Africa they have genital cutting that is a practice. É verdade, mutilação da genitália, né? You know, I've said before to kind of in jest in a joke. I've got 3 kids. I don't need any more, so I'm not too... Já tem 3 filhos, não preciso, já estou tranquilo. It's a bit of a distraction nowadays for me. A vida tem outros prazeres, né, Rob? Hoje em dia isso é distração. Right, totally. It's just another distraction. But no, if you're young and you want to have a family, then there's a huge problem there. Pode ser preocupante, né? Mas, Rob, tem muitas pessoas que têm problemas físicos gigantescos e são estrelas da humanidade. Como, por exemplo, Stephen Hawking, né? Que está lá na cadeira dele e ele, né, é uma referência mundial, ok? Well, I think in the case of Stephen Hawking is one of those things, and I don't know how much this is actually, I don't want to speak for him, but I've heard about this, that a lot of intellectuals, they feel like their body is kind of a waste anyway. They'd rather kind of just, they'd kind of rather just be in their head. Mesmo. Right, so I think in his case, o corpo é empecilho. He probably wishes he could get his use of his body, but because of his ability to concentrate now, he doesn't have to think about so much of what he's going to do, because he can basically just think about the big thoughts that he wants to think about. But yeah, I mean, it definitely can't be healthy for him, and he'd probably live a lot longer if he did have the full use of his body. So, então, basicamente, Rob, todos os motivos que nós listamos, eu sou contra. Só tem um motivo pelo qual eu acho que é plausível. Será que você concorda comigo? O único motivo que eu acho que seja plausível é para salvar a vida de outra pessoa. Talvez é mais fácil. Right, so that's a self-sacrifice. It's definitely not considered on the same lines as suicide. We wouldn't é completamente diferente, né? Não é nem suicídio, né? It's a separate category. I think that there's a certain amount of that. The hero, é bom separar, né? Right. É bom separar. Yeah, Todas as outras formas, pessoal, morrer é game over, não é idiotice, ok? Yeah. Não, ok? Sou contra, ok? Então, o melhor conselho que você pode dar, Rob, eu acho que você já deu o seu melhor conselho, eu vou concordar com você. The number one thing that I would say for everybody to do if you're in a situation like this, first, remember that if you talk to people, get it out in the open, let people know that you're suffering from depression. That's one thing I would say for sure. Always, if you're suffering from any kind of depression, you need to let people know, and at the same time say, don't necessarily treat me differently because I've shared this with you, but and I don't want you to treat me badly, but just know that I might need to talk to you about this at some point, and then make sure that you say, hey, I remember I told you I might need to talk to you sometime. Deixar marcado essa conversa. That's what I'm trying to do right now. And that can set the tone. That can set it so that the person that you're trying to deal with doesn't freak out automatically. They can start listening. They can start calling other people if it's necessary. Let me explain something that I've told all my students through all the time that I've been a teacher. If I ever get the chance, I always make sure that I tell them before I stopped teaching them. Principal ensinamento do Rob para os alunos dele. Right. Is at one point in my life I was quite suicidal, and I was really, really close to not just one time, but on a couple of occasions that I've really felt that way. And something that I was kind of lucky in a way that certain people came into and actually distracted me from what I was doing and made it so that I didn't do it on some of the more difficult times in my life. But I would say the biggest thing that can help you to really get out of it when you're in those kind of painful situations, there's really not there's really not any way to describe it other than you don't really see any way out, and you really, really, really cannot. You're in so much pain, so much emotional pain,
that you really can't see any way out of it. Wow. And I think that it really does feel like you're drowning, and it really does feel like you want to do anything else but live. And when those kind of feelings happen, it's important to recognize that. I think not a lot of people explain that that's how they were feeling, and it doesn't have to even get to be that bad before you start getting. You want to make sure you talk to somebody, and have somebody that you can deal with. And if you know somebody, and if somebody does come to you with that, for the love of God, do not faça alguma coisa. Do not try to fix them. Or think não tenta consertar uma pessoa porque você não vai entender o que está acontecendo, né? Right. So if you've never felt this way before, you're dealing with somebody that is, you can't just tell them, oh, it's going to be okay and everything's going to be fine. You can say, a lot of different things, but you definitely just want to listen. Yeah, you want to listen to what they say. Escuta a pessoa. And go from there. And make sure that one of the things that I was told a long time ago was a lot of people that commit suicide do it because they feel like they don't have another choice. And when you feel like saída naquilo, no choice at all in their life, that they don't have any choices, and that this is one thing that they can take as a choice that they can make. And so it's a única opção da pessoa. Right, but it's a choice that they can make. It's something that they can control. And so one of the things that is important, if you tell somebody you can't, you might just force them over the edge by doing that. Você está piorando, né? Because you're trying to fight away with them from their only choice. So you say, like, yes, that is your choice to do that. I'm going to try to talk you out of that choice because I can see a lot of reasons. But it is in the fact you want to make sure that they know that they have the choice. You don't want to take away the last choice or try to take away the last choice that they have. This is one of the reasons why sometimes parents can be the worst people to deal with these situations because they don't think rationally about it. They don't think about it in a way. Emocionalmente, né? Right. They get very emotional, and they also get very denialistic. They don't want to. They don't want to believe that their kid could be suffering from this kind of thing. Right. And in the case of my kids, tá dizendo aqui, né? Go ahead. Se você conhece alguém, primeiramente, se você está nessa situação, procure ajuda e fale com as pessoas que você gosta, né? O máximo que você puder, fale com as pessoas que você gosta. E se você é uma pessoa, né, que alguém veio falar com você, não tenta querer consertar, apenas escute a pessoa, porque talvez você pode falar coisas. Se você nunca esteve lá, você não sabe como que é, ok? Então escuta a pessoa, tenta, né, mostrar para a pessoa que escutando, você já está mostrando para a pessoa que ela tem ela tem outras opções. Porque naquele momento, quando a pessoa está naquele momento muito escuro da vida dela, ela acha que a única opção que ela tem é aquela e não. Deixa a pessoa encontrar outras opções, ver as outras opções. Certo, Rob? E os pais talvez, né, acabam sendo muito emocionais, muito emotivos, e nem sempre são os melhores conselheiros, né? Well, they get into denial. They can't be in a state of denial. This is the problem with parents, is they usually get into a state of denial. And a lot of times, and I'm sorry, moms and dads out there, you are the ones causing your kid to feel suicidal. You don't even realize it when you're pushing them to get the best grades, when you're pushing them to do everything the right way, and you're really pushing them in the direction you want them to go. Filhos, né? And I'm not saying that you shouldn't be involved in your kid's life, but if you got it to the point where they're suffering that much and they haven't come to you already trying to look for help because they're afraid of what you are going to say, you've failed as a parent. I'm sorry, parents out there, and I'm going to put it on you because I'm a parent too. I deal with this, and every parent does. And it's something that if you haven't thought about it again, you haven't thought about, well, that might happen to my kid, you better start thinking about it now, because it could be. And it's se você é pai, se você é mãe, não coloque tanta pressão nos seus filhos, porque talvez você pode ser a causa do sofrimento, né? Então tem que tentar descobrir a causa desse sofrimento aí. Eu sei que é ruim para os pais ouvirem isso, né? Mas é bom deixar mencionado que você não quer ser a causa do sofrimento. Certo, Rob? Yeah, well, I can tell you right now. I can tell you right now,
without a doubt. And I don't want to make my parents seem like the worst people on the planet. But yeah, about 80% of my pain came from my parents. You know, so I would say, eu acho interessante, Rob, que você fala bem aberto em relação a essas coisas, sinal de que você já se resolveu, né? Yeah, it takes a long time, and you have to accept a lot of it. A lot of it is not being able to accept it in your life, and you have to find and dig deep. Conflito com os pais, pensamentos negativos. Right, getting a bit of, what do you call it? The therapy is not a bad thing either. I've looked into self-therapy, and it's really helped me out a lot. I've dug a lot into reading, and I've done a lot of listening to different experts in the field. And again, I don't consider myself an expert. If you are feeling any kind of suicidal thoughts, this is a time when you really want to reach out to other people and look for a therapist. It's probably really easy for you to find somebody who could work as it. I know right. Having some kind of therapy is going to be helpful no matter what. And I mean, really go look for it. If you're even considering it at all, it might be time just to talk about that with somebody so that it doesn't grow into something worse. So I would say that... Procure outras atividades também, né, Rob? Procurar outras atividades, procurar estar fazendo outras coisas, né? Para manter a sua mente ocupada. More than anything, eu acho que tem que falar um pouquinho de português para isso. Procura terapista. Procura terapista. É mais que pode fazer, né? Porque aí esse ajuda bastante. Uma que pode fazer autoterapia também. Tem muitas coisas em inglês que você pode procurar. Mas sempre o conteúdo em inglês é melhor. Right. That's the whole thing. Is you can always find the English material a lot easier. But definitely, 100% believe that you should get some kind of therapy. Even just talking to somebody who clinically has a bit of experience is going to be more helpful than just talking to your friends. But at the very least, talk to a friend, okay? And, uma pessoa próxima, né? Seria muito importante. É bom, por isso que é bom ter amigos, ok? Rob, tem algum provérbio, algum dizer, alguma fala que você gostaria de usar para fechar? You know, again, I put it on. If you're a parent, you how can I say this? It's mostly your fault. Wow. And it doesn't have to be. The point is, if you're a parent, you really have to consider how you've been parenting. Okay, if you've got problematic children, if your children are depressed, it doesn't necessarily have to be 100% your fault. But again, a large majority of it, you've either neglected to do something, existe também, pessoal, or you've pushed depressão too hard. Infantil também, né? Existe a depressão infantil. Oh yeah. I was depressed ever since I was a very young kid. Wow. I will tell you this. I mean, like I hit the maximum, probably one of the worst parts of my life was when I was about 14 years old. So you know, when acho que você começou a pensar muito cedo, Rob. Eu comecei a pensar com 30 anos. Okay, so I got super duper depressed at the age of about 13 and 14 years old, and I was in a super duper depression there. But I also had depression within, you know, go from that time forward. Just different grades of it. And I would say that maybe even now I might suffer occasionally from depression, but the great thing is, as I'm open and I accept that it's something out there. Você contorna a situação, né? Right. So it's como adulto já formado também, muda completamente, né? Yeah, it definitely does, and it's not something that I would say just, you know, go for it and fight forward. As parents, keep your eyes and ears open, and do your best. That's what I say. Do your best, and that really means do your best. Eu vi dizer em inglês, Rob, eu vou tentar traduzir, não vai dar muito certo, mas para poder fechar, pessoal, dizia algo assim, não use a pior solução permanente para resolver um problema temporário. Okay, yes. Não use a pior solução permanente para se resolver um problema temporário. Okay? I think that works for a lot of different stuff too, because they don't use the
don't use the worst permanent solution to solve a temporary problem. To solve the temporary problem. Yeah. Definitely. Okay, that's something I can go with as well. Yeah. Não faz muito sentido. Pessoal, thank you so much for Thanks for listening. With us. Muito obrigado por ter ficado aqui. Hello. Thank you so much. Bye para Kiki, para Glenda, okay? Glenda, I'll see you at the school, and thank you so much, Rob, again. Maybe next week we'll be, maybe next week we're going to be talking about prison. I don't know. I think we should. Definitely something to talk about. Talvez prisão semana que vem. Pessoal, se quiser deixar a dica aí também. Hey, if you want to hear us talk about something, if you want to hear us talk about something, make sure that you tell us. And then, of course, like I said, like and share. We definitely need all of the clicks we can get on this. We definitely need it. Please, Glenda, like and share. Get your friends to listen. Share it with people. Compartilha se você, né? Compartilha que nós ficamos extremamente agradecidos, ok? E a gente vai estar criando também um conteúdo mais curto para quem está aprendendo inglês, right, Rob? Então ainda o trabalho não acabou, você vai estar me vendo esse fim de semana, Rob, ok? Yay. Vai estar vendo o meu rosto aparecer aí no seu celular esse fim de semana. Thank you guys so much, Rob. Thank you. All right. Okay? We'll see ya. Bye-bye. Bye-bye.